O Brasil recebeu em 2016 6,6 milhões de turistas de outros países. Esse foi um recorde histórico que indicou um crescimento de 4,3% no número de turistas estrangeiros em relação a 2015. Viajar continua sendo uma das principais formas de lazer no mundo inteiro, mas o que está mudando é o comportamento dos turistas em relação aos destinos e às experiências que eles podem oferecer. As novas tecnologias, o compartilhamento de informações e opiniões está mudando a forma de fazer turismo. É o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, que é o facebook.com/Univale Viva Voz, e também pelo Twitter e pelo Instagram, @VivaVozUnivale. Isso aí, gente. Hoje o nosso entrevistado é o professor Marcos Arnold Júnior. Ele é especialista em planejamento, gestão e marketing turístico e também é mestre em turismo e hotelaria pela Univale. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Aproveito também para saudar o pessoal que está ou nos ouvindo ou nos assistindo na TV. Obrigado. Bom, professor, essa busca por experiências únicas, né, essa imensa quantidade de informações sobre destinos turísticos, tudo isso parece indicar uma nova categoria de turistas também, né? E o pessoal muito mais bem informado, mais exigente também, né? Como é que o trade turístico está lidando com esse novo comportamento? Bom, sem dúvida, sim. O turismo, na verdade, é uma atividade que vem caminhando, né, há muitos anos. A gente tem uma evolução histórica, né? Tem alguns autores que dizem que a gente foi influenciado pelos nômades e tudo mais, mas assim, a gente não pode negar que é um produto... O turismo é um produto do capitalismo, né? Então, assim, a gente está vendendo algo para as pessoas comprarem. Sendo assim, é natural que esse processo de escolha do cliente, no caso o turista, ele também tenha evoluído ao longo do tempo, né? Então, a partir do momento que a atividade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, digamos, ela começa a se popularizar no mundo, né? No Brasil, mais especificamente ali nos anos 70, anos 80, a gente tem um crescimento da atividade turística no Brasil. E, como você falou, na verdade, naquela época a compra acontecia de uma maneira diferenciada. A gente tinha que correr atrás dos agentes de viagem, que aí com suas experiências nos contavam aquilo que a gente imaginava que a gente ia ver nos destinos, né? Lógico, com a evolução tecnológica, a gente caminha então para um momento em que hoje todo mundo está conectado, todo mundo está ligado 24 horas por dia, né, com notícias e acontecimentos. É natural que a atividade turística tenha que se adaptar, né, e se adaptou também a essa realidade. Então, o desafio hoje do trade, só caminhando já para a resposta, é justamente esse, né? Como que você vai materializar, primeiro, essa subjetividade que um destino turístico tem, né? E mostrar, então, utilizando essas novas tecnologias, essa experiência que esse turista pode ter. Já existem estudos mostrando que hoje as pessoas não necessariamente mais prestam atenção nos anúncios dos destinos. Elas sim buscam o TripAdvisor ou qualquer outra plataforma para que elas possam verificar o que outras pessoas que já viajaram para lá, que já viveram essa experiência, estão dizendo, né? E a partir dessa experiência, então, que está sendo compartilhada por outros viajantes, turistas, ele vai tomar essa decisão, se ele vai para a China, se ele vai para o Brasil, enfim, para onde que ele vai, né? Baseado, então, nessa informação real, eu diria, né? Mas não uma informação mais maquiada pelos destinos, mas sim a informação real do que realmente acontece lá. É um grande desafio para todo mundo, né? Já existem assim novas formas de divulgação dos destinos em que estão usando vídeos de realidade virtual, né? Então eles montam cabines em feiras para que os turistas, para que essa demanda potencial possa já vivenciar um pouquinho, né, dessa experiência que ele vai ter no destino. Mas sem dúvida é um desafio, né? Como você vai garantir que esse turista, ao escolher o teu destino, uma vez que ele já fez essa pesquisa toda, que ele vai materializar aquela satisfação que ele está esperando, né? Acho que esse é um dos nossos desafios, entre vários outros. E o Tour da Realidade é uma nova tendência do turismo mundial.
Esse tipo de turismo leva os visitantes a conhecerem cenários onde ocorreram tragédias ou que aproximam da miséria e do sofrimento. Professor, você acredita que essa nova fórmula possa fazer sucesso entre os turistas? Bom, o Tour da Realidade, eu não vou dizer que ele é polêmico, mas ele é um pouco diferenciado, né? Assim, ele entraria, se a gente fosse falar de segmento turístico, talvez dentro do turismo de experiência, em que o turista busca uma experiência real, né? O Tour da Realidade, ele seria já uma ramificação, né, eu posso dizer dessa forma, em que as pessoas buscam experiências um pouco mais diferenciadas, às vezes mais extremas, né? Então, se vocês procurarem vídeos de turismo de realidade no YouTube, por exemplo, vocês vão ver pessoas pagando para viver a experiência de atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. Então, eles querem viver a experiência, né, de serem perseguidos pela polícia, de ter cachorro correndo atrás, enfim. Ao mesmo tempo, tem gente pagando para ser sequestrado e ser deixado num hotel de beira da estrada, enfim. Então, são experiências realmente que eu, particularmente, não penso que serão tão populares, né? Tem um mercado para isso, mas, assim, penso que não é a grande maioria que gostaria, né, desse tipo de experiência. Ao mesmo tempo, a gente tem, sim, um crescimento do turismo, e aí chamado no exterior de dark turismo, né, o turismo negro, talvez não necessariamente com essa tradução, mas que você tem como o objetivo a visita ou a cemitérios, né, ou a mausoléus, enfim, lugares históricos, às vezes, inclusive, enfim, diferenciados, né, que você possa verificar como que aconteceu a história naquele espaço. Tem tours pelos campos de concentração nazistas, né? Inclusive tem uma polêmica na internet ultimamente, que as pessoas vão para esses campos de concentração, né? A gente está na geração selfie, né? E aí o pessoal vai lá e sorrindo e fazendo poses maravilhosas num lugar que, na verdade, assim, não comportaria esse tipo de... atitude. Exatamente, né? Então, mas enfim, né? São modalidades que despontam, de vez em quando aparecem coisas novas, mas são, eu diria que assim, são experiências que hoje... elas têm um público não muito grande, mas ao mesmo tempo existe esse público no mundo inteiro, uma vez que a oferta está no mundo inteiro, né? A gente procura qualquer coisa na internet, a gente acha. Tá? Eu acho bacana conversar sobre essas especificidades, vamos dizer assim, para a gente pensar mesmo nesse novo comportamento do turista. E eu acho que ainda insistindo um pouco nessa conversa inicial, né, professor, como é que o que você identifica como novos comportamentos, então, de consumo mesmo, né, do turista, fora, né, esses exageros, perfeito, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, assim, o profissional que trabalha com o turismo, né, particularmente o pessoal que estuda o turismo, os turismólogos, nós temos, quando a gente faz o nosso juramento, a gente jura que a gente vai promover a sustentabilidade por meio do turismo, né? Então, o turismo seria uma forma da gente preservar o meio ambiente, seria uma forma da gente preservar as culturas, né, preservar as sociedades, a arquitetura, enfim. Sendo assim, a gente percebe também, é possível você perceber a evolução do perfil do turista, e isso vale para o mundo todo, né? Nós tivemos um momento, então, que as pessoas viajavam buscando destinos turísticos de massa, ou seja, destinos turísticos que comportavam grandes números de pessoas, com pacotes turísticos já prontos, né? Então, assim, as pessoas iam ou para Disney, ou faziam a Europa, 18 países em 10 dias, né? Que, na verdade, você acorda num país, almoça no outro e dorme no outro. Você só tirou foto para mostrar para a família, mas você não vivenciou nada. Na medida que o turismo vai se popularizando, as pessoas começam a buscar, então, experiências mais duradouras, eu diria, e mais realistas, né? Então, elas não querem mais viajar a Europa inteira dentro de um ônibus em 10 dias, né? Elas querem pegar, de repente, esses 10 dias e se colocarem numa vila lá no interior da Itália, né, para pescar junto com o pessoal, para poder colher, para poder se alimentar, ficar na casa das pessoas. Então, a gente percebe um crescimento muito grande do turismo de experiência, no sentido de buscar não só a visita, não só a permanência dessa pessoa no lugar para dizer que ele foi, mas que ele possa ter uma experiência real, né, de vivenciar. Isso, eu dei o exemplo da Itália, mas a gente tem no mundo todo, inclusive no Brasil, a gente tem inúmeras experiências já acontecendo, né? E se nós buscarmos
estudos aí e reportagens sobre tendências do turismo em 2017 até 2020, o turismo de experiência ele vai estar sempre no topo, né? As pessoas querem coisas reais, né? Não mais o maquiado. E, professor, como você já disse anteriormente, a escolha da viagem através de vídeos e opiniões de outros turistas compartilhadas nas redes sociais também é um novo hábito. Quais são as dicas que você dá para quem está se preparando para viajar? Bom, ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade imensa hoje de planejar uma viagem, né? Você tem 1 milhão de aplicativos que te ajudam a fazer tudo, mas eu preciso aqui registrar a importância de um agente de viagem, né? Eu sei que é uma das profissões que, de repente, mais sofreram com o avanço da internet, mas, ao mesmo tempo, para quem está planejando, né, fazer uma viagem, enfim, que tem algumas particularidades, eu diria, é sempre bom contar com um agente de viagem, porque não só a experiência dessa pessoa, desse profissional, né, mas todo o apoio e o suporte que ele vai te dar. Por exemplo, se comprar uma passagem aérea pelo aplicativo, se tiver que trocar alguma coisa em determinado momento, se perder um voo, você não tem ninguém além do 0800, né, para você ligar. O agente de viagem já valeu, já. Bom, é verdade, né? Então, o agente de viagem, ele consegue, pelo meio dos contatos, enfim, nessa intermediação, ele te resolve um monte de problema. Às vezes sai um pouquinho mais caro, só que se você tem um problema, né, durante a tua viagem, você vai se arrepender de não ter pago aqueles 50, 100 reais a mais. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante aí, a valorização realmente do profissional agente de viagens. Fora isso, né, independente do agente de viagens ou não, hoje é muito fácil a gente escolher um destino, né? Ou assim, sonhar com os lugares que a gente quer viajar, né? De novo, aí você tem os aplicativos ali que te avisam sobre preços, você tem vídeos de todos os lugares do mundo com as pessoas contando as experiências, né? O que elas estão vivendo. Então você consegue materializar, antecipar o que você vai ver nesse destino. Esse era um dos principais desafios, né, quando a gente não tinha uma internet tão avançada. O desafio era como os destinos iam mostrar para as pessoas, né, como que eu ia materializar, uma vez que é algo subjetivo. Né? Então tinha gente que levava para feiras de turismo, por exemplo, levava um caminhão de areia para fazer de conta, né, montava uma praia, assim. É óbvio que isso, né, assim, você consegue mostrar um pouquinho, mas não é a realidade. A partir do momento que você consegue ver um vídeo, então, que as pessoas estão lá e se divertindo, ou não, né? As más experiências também são compartilhadas, isso é importante da gente lembrar, né? Então, o destino, as empresas, os hotéis, hoje nós temos uma responsabilidade muito grande, não só de tentar mostrar o que de positivo a gente faz, mas também monitorar o que o cliente está falando, o que o turista está falando nas redes sociais, para que a gente possa corrigir eventuais falhas. Né? Isso vale não só para o turismo, para qualquer coisa, né? Para qualquer modelo de negócio, mas assim, né? Se alguém estiver planejando as viagens, eu penso que assim, né? Vale sempre a consulta ao agente de viagens e você buscar realmente informações sobre o destino para evitar qualquer surpresa ou, né, ou algo que você não esteja de acordo. Bom, professor Marcos, outra tendência são os hostels, né? Uma coisa que a gente vê cada vez mais crescendo e ganhando terreno não só entre o pessoal mais jovem, né? Pessoas de todas as idades estão aderindo, né, aos hostels. O que você tem a dizer? Dá para confiar? Como conseguir obter informação para não entrar numa roubada também, né? Perfeito. Bom, assim, acho que a gente está vivendo um momento interessante em relação a meios de hospedagem turísticos, né? Você citou os hostels, enfim, os hostels, os albergues, depende de como eles são chamados, mas eles têm no Brasil principalmente ganho mais espaço, né? A gente tem visto o crescimento desse tipo de hospedagem. E eu acho que a dica, assim, para você saber se é um bom local ou não, vale você buscar o TripAdvisor, né? Que hoje é a principal plataforma mundial para você ter uma noção realmente do que é esse empreendimento e do que as pessoas estão falando sobre ele, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem um aumento significativo, né, de outras modalidades, hoje nós temos o Airbnb, né? Eu não sei se todo mundo está familiar, né, com essa nova plataforma, mas seria seria uma forma de economia compartilhada, né, que você, por meio de um aplicativo, você pode buscar apartamentos ou quartos ou, enfim, prédios históricos. Você busca
o que você quisesse. Se você quiser alugar um iglu, você consegue, né? E a partir disso, então, você vai ter uma negociação com o proprietário dessa casa, mediada por esse aplicativo, para que você possa, então, de novo, a gente volta para a questão do turismo de experiência, você tenha uma imersão, né, nessa cultura. Então, você vai fazer compras no mercadinho do bairro, você vai pegar elevador com a família que mora lá no prédio o tempo todo. O que acontece? Essa plataforma ela evoluiu, ela cresceu de uma maneira absurda, né? E, consequentemente, a indústria hoteleira começou a sentir os efeitos. O fato é que, em muitas cidades, essa plataforma ela tem sido, de algumas maneiras, restringida, né? Ou eles pagam algumas multas ou taxas, né? E em outros locais, existem redes hoteleiras que estão comprando apartamentos para colocar também no mercado, né? No Airbnb. Mas o fato é que, assim, existe hospedagem hoje para todos os gostos e hoje é muito fácil da gente conseguir informação, né? Eu sugeriria o TripAdvisor como um dos principais instrumentos aí. Muito bom. Certo. Temos que fazer um intervalinho. Daqui a pouco voltamos a conversar com o professor Marcos Arnold Júnior. A conversa aqui é sobre turismo. E voltamos ao Viva Voz de hoje falando sobre tendências no turismo. Hoje, nosso convidado é o professor Marcos Arnold Júnior. Então, professor, a atual crise econômica, ela está influenciando o setor do turismo? Bom, a crise ela é real, né? Ela está acontecendo e ela está afetando, sim, o turismo, obviamente, principalmente no Brasil, né? Sendo uma crise interna. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a crise, em muitos destinos turísticos, na verdade, o turismo é uma das maneiras dessa crise se abrandar, né? Então, existe o lado positivo e o lado, obviamente, negativo. Mas no turismo, a gente percebe apesar da queda, né, os números mostraram que, por exemplo, a nossa temporada foi muito aquém, né, do que a gente estava imaginando. Isso não foi só pela crise, tem uma série de outras questões, né, que já estão sendo debatidas, já existem fóruns aí debatendo o que será feito para a gente conseguir remediar essa situação, né, mas o fato é que a crise realmente pegou. Mas como oportunidade, né, a gente percebe também que as pessoas, muitas delas, não deixam de viajar. O que acontece é que ela vai adaptar o seu orçamento, né, a sua viagem ao seu orçamento. Ou seja, ao invés dela ir para o exterior, ela vai fazer viagens de menor duração e mais próximas, né, da sua residência. Então, ainda assim, a gente consegue perceber que, mesmo com a diminuição, de repente, do gasto médio por dia, né, que o turista tem, a gente ainda tem um fluxo turístico acontecendo. Vale ressaltar que muitas das cidades né, de Santa Catarina, por que não dizer, dependem da atividade turística como uma das suas principais formas econômicas. Sendo assim, é importante que esses destinos estejam sempre atualizando a sua oferta turística, né? Ou seja, as pessoas querem viver, a gente estava falando de experiências antes, novas experiências. Então, eu não posso oferecer a mesma coisa durante 10 anos, 20 anos. As pessoas cansam, elas vão para outros lugares, né? Hoje é fácil, já falamos disso, você pega o celular e você vê uma pessoa se divertindo em outra cidade. Então, nós precisamos renovar os produtos, né? Nós precisamos renovar o que a gente está oferecendo para motivar essas pessoas a voltarem. Lógico, tem também toda a questão estrutural, né? Eu preciso de uma cidade com segurança, com saneamento básico, ou seja, as coisas básicas, né? A qualidade de vida básica, ela é primordial no destino turístico, para que aí sim eu possa ofertar aquilo a mais, né? O atrativo turístico. Então a gente tem algumas lições de casa para fazer em vários destinos aí, mas o importante é que isso está sendo debatido né? E eu acho que a crise foi o momento que fez a gente repensar muitas coisas. Então, né, acho que é importante a gente ver ela também como uma oportunidade. E um exemplo a gente tem é Balneário Camboriú, que não diminuiu o número de turistas, porém diminuiu o gasto que eles tiveram aqui na cidade. Perfeito. De Balneário. A classe ficou entre a classe D e C de visitantes, porém diminuiu o gasto. As pessoas visitavam a cidade, só que não investiam esse dinheiro dentro aqui da cidade. Perfeito. Isso é reflexo, né? É reflexo do momento que a gente está vivendo aí e temos que nos adaptar, né? Temos que ficar preparados aí e buscar esse perfil aí que a gente pode trazer, né, de volta de pessoas com um pouquinho mais de dinheiro. Professor, a gente começou o programa falando dados sobre a visita de turistas estrangeiros ao Brasil, né? Certo. E eu tenho outros dados aqui que a produção levantou.
desses estrangeiros, 570 mil turistas eram norte-americanos. Certo. O pessoal, segundo lugar na lista. Primeiro ficou a Argentina, né? E lógico, os terceiros todos na América do Sul, né? Paraguai, Chile e Uruguai, Perfeito. né? Por que a gente não consegue atrair turistas do outro lado do Atlântico, por exemplo? Certo. Bom, assim, a teoria, né, existem estudos que dizem que as pessoas estão mais propensas a viajar no máximo entre 300 a 450 quilômetros da sua residência. Uma questão de conforto, né, básico. Então, consequentemente, assim, seria natural que nós recebêssemos primeiro os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Tá. Se a gente for pensar nos mercados um pouquinho mais, né, distantes, Estados Unidos é um deles, a gente entra daí na questão da nossa oferta, o que a gente está oferecendo, né? Um dos segmentos turísticos que também está em ascensão hoje, apesar da crise e tudo mais, é o turismo de luxo, né? E aí, se a gente for fazer uma avaliação do produto turístico brasileiro, a gente vai ver que a gente tem poucos produtos dentro desse segmento, né? Mas a gente tem problemas estruturais mais simples, né? Por exemplo, quantas pessoas no Brasil falam inglês? Poxa. Né? Então, nós temos um problema de comunicação, né? Só para começar. Nós temos assim, questões a serem resolvidas em relação à hospitalidade, à qualidade, né, do que a gente está oferecendo para que a gente possa se tornar competitivo. Né? Se a gente for para o mercado europeu, nós não podemos esquecer que para nós trazermos, por exemplo, um turista alemão, ele vai estar abrindo mão de uma experiência na Espanha, de uma experiência em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, enfim. Tudo pertinho dele, né? Exato. A gente sabe que o Brasil é um país maravilhoso, fantástico, único no mundo. Né? Mas a gente não está ainda preparado para receber muitas pessoas. Né? Em certo momento me questionaram por que a gente não busca o mercado chinês. Né? Quantos de nós conhecemos pessoas que falam chinês? Né? Não são todos os chineses que falam inglês. Então nós temos problemas assim, desafios, né? Nem problemas, nós temos desafios a serem resolvidos internamente para que aí sim a gente consiga ser mais competitivo nesse mercado internacional. Tem a questão de investimento em publicidade, que a gente também está lá embaixo no ranking mundial, né, de investimento em publicidade turística. Enfim, tem um monte de coisas aí que a gente ainda deveria investir para que nós pudéssemos, então, nos tornar mais competitivos. Nós tivemos os grandes eventos, a Copa do Mundo, né, e as Olimpíadas, que foram uma grande vitrine para o Brasil. Então, as pessoas vieram, elas apostaram que estariam seguras e que viveriam realmente uma experiência positiva, e foi assim, o saldo foi esse, né? Mas a gente ainda não conseguiu dar esse salto, né? Em função de tudo que está acontecendo também, o turismo ele acaba não sendo uma prioridade, né? A gente teve o corte essa semana do orçamento do Ministério do Turismo em quase 60%, né? Então a gente fica um pouquinho, assim, publicidade turística e organização de políticas do turismo ficam um pouco prejudicadas nesse contexto também. E, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, medidas que facilitam as viagens, como a dispensa do visto, podem gerar um aumento de até 25% no fluxo dos destinos envolvidos. Tendo isso em vista, o Brasil, a partir desse mês, vai adotar essa posição em relação aos países como Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Quais são os prós e os contras dessa decisão, professor? Bom, pensando como turismólogo, né, como uma pessoa que trabalha com atividade, é positivo, né? Assim, esses números que foram divulgados pelo Ministério em relação aos turistas de 2016, eles são diretamente influenciados por causa dessa ação, né? Então essas pessoas, esse aumento no fluxo foi por causa das Olimpíadas e não só por causa das Olimpíadas, mas porque o processo de obtenção desse visto brasileiro, ele foi abolido em vários países, né? O americano, ele não viaja, a não ser que ele precise, mas ele não viaja para países que ele tenha que tirar visto. Ele não está acostumado com isso, né? Então, assim, se você quer atrair as pessoas, e aí você fala para o cara que ele tem que pegar um visto que vai demorar 45 dias para chegar na casa dele, ele já está na Europa, ele já está em outro lugar. Então, assim, essas questões burocráticas em relação à atividade turística, elas são ótimas. Nós estamos tendo aí uma discussão entre a Embratur e o Itamaraty, né? Porque o Itamaraty entende então que a gente tem a questão da reciprocidade. Os países que nos pedem visto, nós temos que pedir visto também. Existe uma questão de segurança nacional que eles levam em conta, mas se a gente pensar
né, de repente numa forma de você fiscalizar essa entrada do turista, né? Ou seja, deixa o cara vir e aqui a gente faz, assim como a Europa faz conosco, né? Quando nós estamos lá, eles vão ver se a gente vai entrar ou não, né? Se a gente é uma ameaça ou não. Perfeito. Deixa o povo vir, aqui a gente resolve. Né? Turisticamente, assim, falando sob o olhar turístico, é extremamente positivo. Isso facilita muito na escolha do destino, né, internacional que a gente vai viajar. Professor Marcos, para a gente ir concluindo essa nossa entrevista, e o mercado de trabalho para o profissional de turismo, Perfeito. né? Como é que está isso? Bom, assim, a gente tem o curso de Turismo e Hotelaria aqui da Univale, né? Nós estamos praticamente 27 anos já com o curso em andamento, né? Nós acabamos de conquistar de novo o conceito 5, né? Pelo MEC. Recebemos alunos do Brasil inteiro, né? E a gente percebe que hoje as pessoas falam mais de turismo, né? Apesar dessas questões econômicas e políticas, a gente consegue visualizar uma absorção maior do bacharel em turismo, né? Do turismólogo, no mercado de trabalho. Aqui na nossa região não preciso nem falar, né? A gente tem alunos do segundo período que já estão no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente recebe mais vagas do que a gente tem alunos para ofertar, né? E assim, quem trabalha com turismo, o mercado dele não é só Balneário Camboriú, não é só Santa Catarina, né? A gente tem alunos aí, egressos, atuando no Ministério do Turismo, atuando em empresas de cruzeiro internacionais, né? Nós temos um egresso que é diretor de desenvolvimento da Accor, né, para a América. Então ele hoje vive nos Estados Unidos, né? É ele que prospecta todos os hotéis da América do Norte, Latina e do Sul, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muitos alunos na hotelaria, muitos alunos em eventos, muitos alunos alunos e egressos, né? Desculpa. Sim. Em agências de viagens, né? Então assim, é um mercado crescente, promissor, né? E que tem tudo para crescer mais ainda. Tá. Viajar é preciso, né? Todo mundo quer viajar. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, a gente agradece a sua presença. Nós conversamos com o professor Marcos Arnold Júnior, professor do curso de Turismo e Hotelaria aqui da Univale. E é isso, vamos fechando por aqui, né, Isabela? Hoje nós encerramos nosso Viva Voz e até o nosso próximo programa, começando às 1h30 pela rádio e pela TV Univale. Boa tarde. Tchau.